Estudo Bíblico Gênesis 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Verso 9. Ao passo que Rúben não fora capaz de persuadir a Jacó da absoluta necessidade de consentir na ida de Benjamim ao Egito, quando se tornara inevitável voltarem para adquirirem alimentos, Judá o persuadira. Rúben tinha prometido as vidas de seus 2 filhos, caso não lhe fosse possível trazer a Benjamim são e salvo ao pai. Capítulo 42, verso 37. Judá, porém, se ofereceu a si mesmo. Vem-nos imediatamente ao pensamento aquele divino descendente de Judá, e com maior razão, quando refletimos no emprego da palavra culpado, literalmente pecado, em hebraico, Hatá, serei culpado para contigo para sempre. Cristo deu sua vida como oferta pelo pecado, Isaías 53, 10. E foi feito pecado por nós, 2 Coríntios 5, 21, a fim de que pudesse levar-nos salvos para o Pai Celestial. Portanto, o artifício e a astúcia de José começou a mover seus irmãos da indiferença à integridade e lealdade de uns para com os outros. Esta mudança é manifestada nessa oferta de Judá em oferecer-se como penhor e na sua oferta de sacrificar-se no lugar de Benjamim. Capítulo 44, verso 33. Através de José, o misericordioso, verso 14, provedor, verso 23, e gracioso, verso 29, o Deus dos patriarcas começa a trazer paz àquela família dividida, versos 23, 26 a 28. Certamente os filhos de Israel aprenderam muito desde o dia em que tentaram matar o irmão de Benjamim. Quando Israel viu que Benjamim tinha mesmo de ir, orientou seus filhos a que preparassem um presente, verso 11, para esse homem. O melhor mel, as melhores frutas, as mais raras nozes e outras excelentes guloseimas da terra. Trata-se do mesmo Jacó que planejara antes apaziguar a Esaú quando de sua volta de Harã. Quão despropositados e inúteis eram tais planos em face das fases mediante as quais Deus estava encaminhando aquela vida de acordo com os bons intentos divinos. Romanos 8, 28. Jacó também orientou seus filhos a que levassem o dobro do dinheiro que encontraram em seus sacos. Sem dúvida nenhuma, a segunda porção do dinheiro seria usada para pagar os cereais que iam comprar dessa vez. Antes de enviar seus filhos, Israel orou ao Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, para que os guardasse e cuidasse de cada uma de suas necessidades. Verso 14. Quando chegaram ao Egito, ficaram admirados em saber que seriam levados à casa do governador para almoçar. A notícia os deixou perturbados e alarmados. Temiam que algum castigo terrível lhes fosse imposto, pois não sabiam o que esperar do governador do Egito. Verso 18. O temor, eis o elemento esmagador que pesava nos corações dos 10 irmãos, desde o primeiro encontro com José até a morte de Jacó. Ver capítulo 42, verso 28, 43, 18, 44, 13 a 18, 45, verso 3 e 50, verso 21. O medo convulsiona, penetra, convence, purifica, admoesta e pode ser o fator preponderante para que os indivíduos sejam trazidos a uma condição de humilde arrependimento. Sentiam o temor de Deus, capítulo 42, verso 28, capítulo 44, verso 14, que visita as iniquidades dos pais sobre eles próprios e sobre seus filhos, Êxodo 20, 5.
Sentiam temor servil em face da própria culpa. Capítulo 42, verso 21 e 22 e 44, verso 16, com Gênesis 3, 10, Deuteronômio 28, 28, Atos 24, 25, Hebreus 10, 27, Apocalipse 21, 8 e Atos 10, 29. Sentiam temor dos homens. Capítulo 43, verso 23, 45, verso 3 e 50, versos 15 a 19. Tão somente depois de pedirem e ficarem certos de que estavam perdoados por Deus e por José, foi que seus corações puderam se tranquilizar. Capítulo 50, verso 21. O tema central em todo o relato da vida de José, Gênesis 37, 50, consiste na demonstração da sabedoria divina. Quando o grande homem entrou na sala onde se encontravam, prostraram-se perante ele em sinal de homenagem. Verso 26. Essa cena é repetida para mostrar como os sonhos de José se cumpriram profeticamente. Capítulo 37, versos 7 e 9, com 42, verso 6. José os tratou com delicadeza e bondade, mandando preparar um banquete no qual deu porções especiais a Benjamim. Sentiu-se profundamente comovido nesse encontro com seus irmãos. Foi uma ocasião que eles não esqueceriam mais. Festejaram e beberam à vontade. No final da refeição, José já conhecia melhor aqueles homens. Compreendeu que tinham se transformado.